Se você também tem dúvidas na hora de montar o seu roteiro de viagem, então fica aqui porque esse vídeo é para você. Olá, aventureiros e aventureiras! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como montar um roteiro de viagem. Então, vamos supor que você vai fazer uma viagem e está super indeciso sobre como definir o seu roteiro. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: conversem com pessoas que já foram para o lugar que você deseja ir. Isso é muito útil porque você consegue ter uma ideia do tipo de situação que você vai encontrar nesse lugar, quais os perrengues que essa outra pessoa passou, quais foram as coisas que deram certo e principalmente saber o que tem de legal para fazer nesse lugar. Isso é uma das coisas mais importantes quando você vai definir o seu roteiro, é saber aquilo que você gosta de fazer. Então é muito importante conhecer que tipo de turista você é. Você é um turista mais cultural? Você gosta de ir a museus, gosta de ver grandes obras de arte? Você é um turista mais aventureiro, que gosta de fazer trilhas, de fazer passeios diferenciados, com um pouco mais de adrenalina? Você é uma pessoa mais tranquila, que só quer passear pela cidade? Você é uma pessoa que gosta de praia? Você quer ir para o mar? Você quer ficar de boa na areia? Então é muito importante saber o seu perfil de viajante. Por exemplo, se você for a Paris e você perguntar para qualquer pessoa que já foi a Paris, com certeza as pessoas vão dizer: vá ao Museu do Louvre. Isso é muito comum, eu acho que não tem uma pessoa que não vai te indicar isso. E por quê? O Louvre é de fato maravilhoso, é incrível, recomendo. Mas assim, e se você não gosta de museu? Será que vale a pena você ir no Louvre? Será que é um passeio que vai te deixar feliz nessa viagem ou vai ser só algo para você dizer que foi? Então, numa dessa, para você é mais interessante ir na Disney de Paris, por exemplo. Ah, não gosto de museu, eu quero me divertir, quero ver algo diferente. Não vou conseguir ir na Disney dos Estados Unidos, vou na Disney em Paris, por que não? Então é muito importante saber quais são os seus objetivos, o que você gosta de fazer, o que você espera daquele lugar que você está indo, antes de montar o seu roteiro. Isso é muito importante, porque se você colocar coisas que às vezes as pessoas estão te indicando, você pode deixar de ver algo que realmente te interesse. Conheça o seu perfil, converse com as outras pessoas, saiba o que é interessante nesses lugares, procure vídeos na internet, blogs, e aí avalie o que combina com você, para você não deixar de fora. Feito isso, liste todos os lugares que você quer conhecer. Por exemplo, eu em Roma, Coliseu, certeza, é algo que eu quero ver muito. Então é algo que não pode ficar de fora do meu roteiro. Vou para o Peru, quero conhecer Machu Picchu, é imprescindível que eu vá para lá. Então, quando você sabe o que você realmente gosta, você consegue listar e priorizar aquelas atrações que são imperdíveis dentro do seu roteiro. Isso é muito importante, porque assim você vai conseguir organizar melhor a sua agenda. Bom, o exemplo que eu dei aqui foi relacionado a atrações, mas isso também é aplicável quando a gente fala de cidades. Por exemplo, se você vai para um país diferente, com certeza vão ter muitas cidades que você vai querer conhecer, mas é importante entender quais delas que realmente são compatíveis com o seu gosto de turista para que elas sejam a prioridade do seu roteiro e que você consiga organizar a sua viagem para que você consiga ir nesses lugares que são mais importantes para você. Indo já por essa linha, outro ponto que é muito importante na hora de montar o seu roteiro é considerar o deslocamento. Então, por exemplo, se você quer ir em Roma e quer ir em Paris, por exemplo, são em países diferentes, Roma fica na Itália e Paris fica na França, isso já é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é longe, não é tão simples assim você ir de Roma a Paris. Provavelmente você vai ter que pegar um avião para fazer esse deslocamento. Então, será que é interessante você gastar esse tempo para ir de uma cidade a outra? Será que vale a pena incluir isso no seu roteiro ou deixar isso para uma outra viagem? Então, é muito importante entender os deslocamentos. Isso pensando em cidades também. É importante conhecer esses deslocamentos para que você consiga otimizar o seu roteiro de forma que você não perca muito tempo se deslocando aos locais. Então, o meu conselho principal é: abra o Google Maps, literalmente. Coloca ali as cidades
e observa qual a posição que elas estão, quanto tempo de distância que há entre elas, e também avalia se tem outras cidades ali no meio do caminho que você também quer conhecer. Numa dessa você coloca essas cidades no meio do caminho. É importante abrir o mapa e realmente entender onde estão localizadas as cidades, os locais que você quer conhecer. Válido para países e para cidades. Outro ponto que é importante entender nos deslocamentos, além do tempo, é como você vai fazer para chegar lá. Então, às vezes, você pode ter a opção de ir de avião, ir de trem, ir de carro, ir de ônibus. E aí é interessante que você avalie qual é a melhor opção dentro do seu roteiro. Por exemplo, o avião, às vezes, ele é mais rápido de chegar num lugar do que em outro, do que se você for pegar um trem, por exemplo. Porém, quando a gente fala em avião, a gente tem o tempo que você tem que chegar no aeroporto. Normalmente os aeroportos ficam mais distantes da cidade, então você tem que considerar que você vai ter um tempo de deslocamento até o aeroporto, tanto na ida quanto na chegada do seu destino. Então, entender se de repente esse é o melhor meio, às vezes compensa mais você perder um pouco mais de tempo no trem, mas ganhar tempo de outra forma. Então, é muito importante entender também os meios de transporte, como que você vai fazer isso, se existem trens velozes, se não existem trens velozes, se tem que ser um trem mais lento, se não tem opção de trem, se você tem que ir de ônibus. Então é muito importante, porque quando a gente fala em viagem, os tempos de deslocamento consomem muito tempo da nossa viagem. Então a gente tem que avaliar muito bem para otimizar o nosso tempo e aproveitar ao máximo a nossa viagem. Pensando nisso, temos o próximo ponto, que é separar os dias para cada atividade. Então, por exemplo, você tem um período de uma semana e você escolheu 3 cidades para conhecer. É nesse momento que, tendo a informação de deslocamento, sabendo quanto tempo que você vai levar para chegar nessa cidade, entendendo aquilo que você quer fazer naquela cidade, que você consegue organizar o seu tempo para ficar naquele lugar e aproveitar ao máximo a sua viagem. É muito importante que você faça os outros passos primeiro, para quando chegar no dia de separar a sua viagem, você ter uma maior visibilidade de quantos dias você vai precisar para isso. Por exemplo, quero ir para Veneza, mas só quero ir para Veneza, não quero conhecer as ilhas de Veneza, só quero ter uma visita rápida. Então você não vai colocar 3 dias para conhecer Veneza, por exemplo. Você vai colocar um dia. Você vai escolher um bate-volta, por exemplo. Você vai ficar numa cidade base e aí vai para Veneza. Então, é por isso que é importante entender o tempo de deslocamento e o que você quer fazer nesse lugar. E aí, uma dica que é bem legal, pensando em otimizar as suas atividades, é marcar aquilo que você quer fazer dentro do mapa do Google. Hoje a gente tem uma opção bem legal que você consegue favoritar, marcar os lugares que você quer conhecer, e isso é muito bacana, porque dentro do seu roteiro, você consegue fazer o roteiro na cidade e também otimizar o seu tempo dentro da cidade, fazendo roteiros que você consiga ver os lugares todos que estão mais próximos num dia, os lugares que estão mais próximos em outro, colocar lugares que você achou para ver. Então é muito importante usar os mapas a seu favor. Outro ponto que é bem importante de pensar quando a gente marca um roteiro é: menos é mais. Sim, eu sei que quando a gente viaja, a gente quer colocar tudo no nosso roteiro, todas as cidades, todas as atrações, mas a gente sabe que na prática isso não vai acontecer. A gente não vai ter tempo de ver tudo. Então, ao invés de você colocar muitas coisas no seu roteiro, deixar ele muito pesado, priorize. Veja aquelas atrações, aquelas cidades que realmente você não quer deixar de ver, não quer deixar de visitar, e aí coloque as outras atrações, se der tempo, ou de fato exclua elas da sua lista. Isso é muito importante. A primeira vez que eu fui viajar, que eu fiz a minha primeira viagem para a Itália, eu queria fazer de norte a sul, literalmente. Então eu queria chegar em Milão e ir até o bico da bota, que seria ali na Sicília, em 30 dias. Gente, impossível. É muita coisa para pouco tempo. Então, se eu quisesse fazer isso, eu ia ter que olhar as cidades de relance e passar para outras, senão eu não ia ter tempo para fazer tudo. Então,
lembrem-se, menos é mais. É melhor você ter mais qualidade num lugar com mais tempo do que menos qualidade com menos tempo. Bom, gente, lembre-se, é muito melhor que você tenha mais qualidade num lugar do que você conheça muitos lugares com pouca qualidade. Porque não adianta nada você ir para uma cidade, só olhar, tirar uma foto e já ter que sair para outra. Então, aproveite o momento, curta. Eu sei que é difícil, às vezes a gente quer fazer tudo numa viagem só, aproveitar a viagem. As viagens têm um custo alto, mas é por isso que a gente precisa priorizar. A gente precisa entender o que faz sentido, o que realmente não pode ficar de fora, e aí, eventualmente, deixar uma outra parte para uma outra viagem. Outra coisa que eu não falei é a respeito do dia que você chega e do dia que você vai embora de algum lugar, seja um país diferente ou uma cidade diferente. Normalmente, quando a gente faz uma viagem, a gente fica muito cansado, independente se é uma viagem curta, uma viagem longa. Por mais que seja uma viagem curta de avião, por exemplo, você tem todo o tempo de ficar no aeroporto, chegar. Então, quando você vai fazer uma viagem, sempre desconsidere o primeiro dia e o último dia. Por quê? Porque no primeiro dia, provavelmente você vai estar cansado da viagem, você vai querer descansar, ou, por exemplo, se você estiver indo para um outro país, até você conseguir chegar no seu hotel, você vai perder bastante tempo com esse deslocamento, vai querer descansar, vai querer comer alguma coisa. Então, esse primeiro dia, com certeza, você não vai aproveitar a sua viagem. Então, não coloque nada importante nesse primeiro dia. Deixe o dia suave, porque se você chegar mais cedo, ok, você consegue, de repente, conhecer a cidade, já começar a se habituar com a cultura, com o local. Mas se você não tiver tempo, você não vai, digamos assim, perder algo. Então, por exemplo, nunca compre o ingresso de uma atração no dia que você chega, porque você pode atrasar, etc. Então, deixe o primeiro dia para você descansar ou fazer algo bem tranquilo, e o último dia também. Porque no último dia, provavelmente você vai estar ocupado arrumando as suas coisas para voltar para casa, vai ter o check-in, o check-out do hotel, vai ter várias coisas para se preocupar e você não vai conseguir ir em lugares e aproveitar a viagem tranquilamente. Você vai estar preocupado com outras coisas. Então, quando você vai fazer o seu roteiro, desconsidere sempre o primeiro e o último dia. Não marque nada importante nesses dias. Bom, gente, no final das contas, montar um roteiro é muito sobre o que você quer fazer naquele lugar que você está indo, o que você quer ver. Então, esse é o primeiro passo, como eu disse lá no começo do vídeo. Liste aquilo que você quer ver, aquilo que é imperdível, aquilo que não pode ficar de fora, aquilo que brilha os seus olhos. O que vier a mais é lucro. O que você conseguir incluir a mais no seu roteiro vai ser ótimo também. Mas é importante garantir aquilo que você quer muito. E aqui agora, dando só mais uma dica, quando você vai para um lugar, às vezes, que pode ter algum tipo de aclimatação, também é importante você montar o seu roteiro pensando nessa aclimatação. E o que eu posso trazer aqui como exemplo prático? Ir para o Peru, por exemplo. O Peru é um país que está em altitude. Então, quando você vai montar o seu roteiro, você tem que levar isso em consideração. Você tem que entender que você vai estar saindo de um país que não está em altitude, que você está acostumado a estar a nível do mar, por exemplo, e você vai num país que está num nível acima do mar. Então, o seu corpo vai precisar de uma aclimatação nesses lugares. Então, é importante montar o seu roteiro de forma que você consiga ir se aclimatando gradualmente. Então, eu fui para o Peru recentemente e o meu roteiro foi feito dessa forma. Eu comecei o meu roteiro numa altitude média, em Cusco, 3.500 metros acima do mar, se não me engano, e eu precisava me habituar. Então, eu fiquei em Cusco, fiz alguns passeios ali em Cusco para começar a me aclimatar, fiz passeios em altitudes um pouquinho menores do que a de Cusco, aí fui para Machu Picchu, que tem uma altitude menor, aí fiz mais algumas atividades numa altitude similar à de Cusco, para depois começar a ir para lugares com altitudes maiores. Por exemplo, a Lagoa Humantay, a
Montanha de Colores, a Trilha das Sete Lagoas, porque esses lugares têm altitudes acima dos 4.000 metros. Então, se você não se aclimatar no começo da sua viagem, você provavelmente vai sofrer do mal de altitude. Você vai passar mal, isso vai interferir na sua viagem. Então, isso é um ponto importante também quando você vai montar o seu roteiro. Se você está indo para um lugar que você vai ter uma aclimatação, se você tem uma aclimatação, isso também tem que fazer parte. Você também tem que, às vezes, destinar alguns dias para você se aclimatar, para você ficar tranquilo, para você ir mais devagar. Então, é muito importante também avaliar isso. Bom, é isso, pessoal. Essas são as formas que eu utilizo para montar os meus roteiros de viagem. Espero que isso ajude vocês a otimizar a viagem, organizar os roteiros também. E se você também tem alguma dica aí matadora para montar o seu roteiro, deixa aqui nos comentários, que vai ser muito legal para mim também conhecer como que vocês montam os roteiros. De repente vocês fazem algo diferente que eu posso agregar na forma como eu monto os meus roteiros. Se você ainda tem alguma dúvida, se você quer dar sugestões de vídeos que eu posso fazer aqui no canal, deixa aqui também nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça do like e se inscreva no meu canal para continuar recebendo esses conteúdos e para me apoiar aí, para que eu consiga continuar fazendo esses conteúdos para ajudar vocês nas viagens. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!